Até 80% de desconto nos melhores cursos é só hoje. Pablo Spire, Samidana, Rodrigo Constantino, Cris Arcangeli, João Kepler e os melhores professores do mercado estão te esperando para te ensinar. Aproveite a Black da New. Vamos então agora para aquela que um dia já foi a grande paixão do brasileiro e hoje está bem atrás da política, né? Que suscita muito mais discussão. Na verdade, não estou falando do Corinthians, estou falando da estreia do Brasil na Copa. A estreia da seleção brasileira foi marcada não só pela vitória de 2-0, golaço do Richarlison contra a Sérvia, mas também pela lesão do Neymar. Como bons petistas, as celebrações não foram apenas pela vitória, pelo menos os petistas, mas também por conta da saída do camisa 10. Como assim? Porque ele era foi apoiador do presidente Jair Bolsonaro. Reunidos no Centro Cultural Banco do Brasil, sede do governo de transição, os petistas se arvoraram em comentaristas de futebol e criticaram muito a atuação do menino Ney. Gleisi Hoffmann, por exemplo, afirmou que nem o viu no jogo. E no fim da partida, questionada por jornalistas sobre a saída do jogador, ela respondeu, já vai tarde. E o senador Randolfo Rodrigues também se posicionou futebolisticamente. Para ele, Neymar, desde que passou a apoiar Bolsonaro, nunca mais foi o mesmo, já começou a jogar menos bola. Enquanto isso, o herói do dia, Richarlison, não só foi aplaudido, como muito elogiado pela equipe. No Twitter foram vários os comentários de comparação, críticas e elogios voltados aos jogadores. Você que nos assiste pela TV e no YouTube está acompanhando aí as mensagens na tela. Agora eu pergunto para vocês, a comissão de jornalistas esportivos elencou o Neymar como destaque daquela partida, não o Richarlison. Mas será que precisam misturar um pouquinho de ideologia com o futebol? Antigamente não se discutia nem futebol, nem política. Hoje em dia se discute uma coisa ligada na outra. Querida Deise, o que você acha disso, Deise? Eu tô ansiosa para falar que eu não entendo nada de futebol, então eu vou deixar os guris falarem. E a Geice também, que eu não sei se entende, eu não entendo. Mas assim, é óbvio que política e futebol se misturam e eu não vou entrar nessa conversa aqui, mas eu queria fazer um comentário muito rápido. Se a gente vai parar de torcer para a seleção brasileira por causa da declaração de voto do Neymar, então a gente tem seríssimos problemas em relação à cultura brasileira. E aí eu vou dizer, só para dar um resumo, assim, a gente não pode mais ler Heidegger, porque ele era um nazista. A esquerda pare de citar Karl Marx, porque Marx batia na mulher todo santo dia. O próprio Rousseau, que a gente cita o tempo inteiro, que fala do contrato social, deu 4, 5 filhos para adoção. Então, menos. É um momento onde o Brasil se une contra aqueles que dividiram o Brasil, né? Então, vamos torcer pela seleção brasileira e deixa eles falarem o que eles quiserem, né? Eu acho que esse é um momento de união que a gente precisa tanto depois desse período eleitoral tão violento. Geise, você acha que desde que o Neymar declarou apoio ao presidente Bolsonaro, ele começou a jogar pior do que vinha jogando? Eu não tenho competência alguma para fazer esse tipo de avaliação. Mas o que eu acho interessante aqui, o que me chama muito a atenção, é que essa postura com o Neymar demonstra a postura do futuro governo com todos aqueles que não votaram no futuro governo, ou seja, acuse-os do que você faz. Quando Bolsonaro assumiu, veio aquela enxurrada de informações de que viveríamos o fascismo e que vamos todos morrer, socorro Deus! E aí agora, eles nem assumiram ainda não chegamos no dia 1º de janeiro e eles já estão perseguindo o nosso pobre menino Ney, que se machucou, coitado, o menino Ney. Diogo da Luz, é um pouquinho de macartismo isso, começar a fazer perseguição nas pessoas? O sujeito que é de centro é o isentão. O sujeito que apoiou o Bolsonaro já não joga mais futebol. A atriz que apoia também o Bolsonaro já fica completamente lacrada. Como é que é essa questão? Que Brasil, que momento que estamos vivendo, hein, Diogo? Olha, felizmente são poucas pessoas que fazem muito barulho em ambos os extremos. Mas é muito triste. Chegamos a ver gente comemorando nas redes sociais o falecimento da Gal Costa. Vamos nesse. Temos visto também pessoas agora que estão comemorando a saída provisória do Neymar dos jogos da seleção por ser bolsonarista e muita gente que está com muita raiva da seleção
porque o Tite seria petista. Gente, seleção é seleção. Se os presidentes dizem, os candidatos diziam que queriam unir o país, acabou a eleição. Está na hora de praticar isso. O que mais une uma família do que um jogo de seleção? Você pode torcer para o Corinthians, Palmeiras, São Paulo, o que for. Nessa hora todo mundo se une e vibra. O país para assistir futebol. É completamente sem sentido a gente ver gente na porta do quartel torcendo contra a seleção, tendo torcido pela Sérvia, e ver gente torcendo contra o Neymar por razões políticas. Pode não gostar dele como jogador. Eu escutei gente dizer ontem, com a saída dele a seleção talvez melhore, mas é gente que estava falando do ponto de vista técnico, aí tudo bem. Agora, misturar política desse jeito, eu não posso entender. Meu querido Fernando Holliday, eu me lembro aqui que a última vez que eu vi política misturar com futebol assim de maneira tão decisiva foi na Copa de 1978, um pouquinho antes do jogo Argentina versus Peru, quando o presidente da Argentina, Jorge Rafael Videla, desceu até o vestiário da seleção peruana, conversou com o goleiro Quiroga, argentino naturalizado peruano, e disse: se a Argentina não derrotar vocês por pelo menos 4-0, é o Brasil que vai para a final. Vocês têm que perder por pelo menos 4-0. E subiu. E misteriosamente a seleção fortíssima do Peru perdeu por 6-0 aquele jogo. Olha só, permitindo então que a ditadura prosseguisse por muito mais tempo, até pelo menos a Guerra das Malvinas. Meu querido Fernando Holliday, o Neymar merece tomar todo esse pau por ter apoiado o Bolsonaro, ou devemos criticá-lo se ele não está jogando nada exclusivamente no âmbito esportivo? Olha, esses ataques do PT ao Neymar não faz o menor sentido. Primeiro porque começaram a transformar ele num monstro, como se por ele ter apoiado o Bolsonaro ele fosse super arrogante e em contraposição ao Richarlison, que é super ligado a causas sociais, etc. Veja, o Neymar doou mais de 5 milhões de reais para a Unicef, para o combate à pandemia e para ajudar crianças carentes nesse sentido. Ele tem um Instituto Neymar que atende milhares, mais de 10 mil crianças e adolescentes em várias áreas, cultura, esporte, saúde, etc. E tem vários outros projetos de caridade que, inclusive, ele nem utiliza como uma vitrine. A imprensa que acaba descobrindo e tornando pública nesse sentido. O próprio Richarlison, inclusive, também ligado a diversas causas sociais, tem foto com o Bolsonaro. E aí? Quer dizer, isso não faz o menor sentido. Essa é uma tentativa de retomar aquilo que o PT já fazia lá atrás, que é a demonização dos seus adversários. Se você não está comigo, você é cruel. Você merece o pior possível que a humanidade tem a oferecer. E aí eles pintam ali um verdadeiro espantalho para a sua militância.